Vamos à terceira parte da resolução das questões de Química do Enem 2009. 1. A questão 26 fala do processo de industrialização, que causa problemas como a chuva ácida. A questão cita o ácido carbônico, H2CO3, cita também o ácido nítrico, HNO3, cita também o ácido sulfúrico, H2SO4, entre outros ácidos que ocorrem na chuva ácida. Os quatro últimos são formados principalmente da reação da água com óxidos de nitrogênio e enxofre. Quem são eles? Formados por óxidos de nitrogênio, formados pela reação de óxidos de nitrogênio com água, temos HNO3 e HNO2. Aqueles que são formados pela reação de óxidos de enxofre com água são H2SO4 e H2SO3. Você que ainda se perde um pouco com isso, os óxidos são substâncias inorgânicas que possuem dois elementos. O segundo, o mais eletronegativo, sendo o oxigênio. Se o elemento que está junto com o oxigênio for um ametal e não se tratar daqueles casos específicos que são óxidos neutros e anfóteros, então você está lidando com um óxido ácido, um óxido que se comporta como um ácido diante de uma base e que diante da água ele forma justamente um ácido. E esses caras na atmosfera, caiu a chuva, reage com eles, você tem ácidos formados. Por isso chamamos esse fenômeno de chuva ácida. Vamos lá. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não somente da concentração do ácido formado, mas também do tipo do ácido. Por que mais ou menos ácido? Toda chuva é ácida, porque temos dióxido de carbono, gás carbônico, em qualquer atmosfera, por mais puro que a gente considere o ar do local. Faz parte. Então toda chuva vai ter ácido carbônico. Agora, o que chamamos de chuva ácida é uma chuva mais ácida do que o normal. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto vão dar maior acidez às águas das chuvas? Tudo isso, então, apenas para mostrar para você que quando você estuda força dos ácidos, não é um negócio lá do livro que vai ficar ali no livro. É um negócio do dia a dia, que pode ser aplicado no entendimento da acidez que vem numa chuva ácida. Então você deve verificar aqui o ácido que for mais forte. Veja que aqui estamos lidando com oxiácidos. Por quê? Porque tem oxigênio. Quando um ácido é oxiácido, quando ele tem oxigênio, determinamos sua força fazendo o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E verificando caso a caso, nós vamos notar que H2SO4, onde a diferença dá 2, e HNO3, onde a diferença também dá 2, são os pares, vai ser aqui o par de ácidos onde você vai encontrar maior acidez. A rigor, você vai diminuir do número de oxigênios o número de hidrogênios que se soltam na forma de H+, o número de hidrogênios ionizáveis. Porque às vezes tem hidrogênio que não se solta. Que hidrogênio que se solta num oxiácido? Aquele que está ligado covalentemente com o oxigênio. Se ele estiver ligado diretamente no elemento central, ele não se solta. Como é que você vai saber? Você tem que conhecer, então, a estrutura molecular de cada ácido. Mas neste caso aqui, nós não temos em nenhum dos ácidos citados a ocorrência disso. Nesse caso, então,
A regra geral já nos leva à resposta, que é a letra D. A questão 29 também falou de química no Enem 2009. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Você sabia disso já, vai? Na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. Opa! Na mesma proporção. Eu acho que o cara quis dizer aqui na mesma quantidade, né? O termo seria melhor. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Vamos ver o gráfico? Olha aí o gráfico. Veja que essa linha reta seria o quê? Olha só, pega um ponto dela aqui. Seria você ter 40 prótons e 40 nêutrons. Se tivesse 70 prótons, se fosse a linha reta bonitinha, daria 70 nêutrons. Então, seriam quantidades iguais de prótons e nêutrons. Esse é o plano cartesiano, é o mesmo lá da matemática, você não tem que estranhar, né? Você tem que saber ler aí um gráfico, pô. Se não sabe ainda, vamos lá, assiste um monte de vídeo aí sobre o assunto. Não, no meu canal aqui não vai ter muito vídeo sobre isso. Pega uns vídeos aí de matemática, manda ver. Olha só, se eu pegar aqui no comecinho dos elementos, tá? Porque você sabe, o número de prótons é o número atômico, tá? Quem não sabia agora já sabe. Se o cara tiver número atômico 10 ou até número atômico 20, repare que vai se respeitando aquela linha reta que é a nossa linha ideal, onde os números são iguais. A partir de 20 prótons, a partir do número atômico, a partir do número atômico 20, começa a haver uma debandada e vai debandando cada vez mais. Olha só. Então, isso que a gente observa neste gráfico. Eu fiz aqui para você poder visualizar depois este ponto do gráfico que vai nos interessar. Aqui, esse rabisco aqui, fui eu que fiz, não estava na prova não. Olha só, o antimônio é um elemento que possui 50 prótons e vários isótopos. O que são isótopos? Veja bem, o que faz átomos serem considerados do mesmo tipo, do mesmo elemento, é eles terem o mesmo número de prótons, mas pode variar o número de nêutrons. E aí você vai ter espécies do mesmo tipo de átomo, espécies do mesmo elemento, que chamamos de isótopos. Tem o mesmo número atômico, átomos do mesmo elemento químico, mas que diferem no número de nêutrons e, consequentemente, na sua massa atômica. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem entre... Aí você tem várias opções. Então, volte aqui comigo. 50, número... Aqui, ó, o eixo das abscissas é o número de prótons. Então, o antimônio está nessa linha. Vamos buscar lá, então. Número de nêutrons do antimônio. O que eu tenho? Eu tenho várias possibilidades. Esse cara aqui, ele tem vários isótopos. O elemento químico antimônio, olha só, cada bolinha que você vê aqui é uma possibilidade de número de nêutrons para ele, para seus átomos. Então você pode ter átomo de antimônio com 60 nêutrons, 60 e pouco, 60 e mais um pouco, e vai indo, 68, 69, até 70, para no 70, não, veja que até 75 você tem na linha do número atômico 50. Veja, tá vendo aqui? Até os 75, é só saber analisar plano cartesiano. Depois do 75 você tem, mas espera aí, ó, você tem aqui mais nêutrons, mas daí já é para o elemento número atômico 51, etc. Tá? Para o elemento número atômico 50, que é o que nos interessa, o número de nêutrons ele vai variar de 60 até 75. Agora presta atenção. Se o cara quiser te perguntar como é que vai variar
o número de nêutrons do antimônio, você vai responder. Vai variar entre 60 e 75. E se ele te perguntar a massa? A menor massa possível é o menor número de nêutrons possível, que é 60, com o menor número de prótons. O número de prótons não vai mudar, tá? É fixo, é 50. Então a menor massa vai ser 110 e a maior massa 50 somado com o maior número de nêutrons, que é 75, o que nos dá 125. Então, pode ver as duas perguntas, tudo bem? Você já sabia, né? Número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Vamos lá? Os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons. A gente viu que ele vai ter entre 60 e 75. O número de prótons é 50. Então a nossa resposta é entre 10 e 25 nêutrons a mais do que o número de prótons. Exatamente o mesmo? Não. Entre 0 e 12 nêutrons a mais. Entre 0 e 12? Opa! 0 nêutrons a mais seria, em algum momento, o número de prótons e nêutrons ter sido igual. Não ocorreu aqui do cara ter a possibilidade de ter apenas 50 nêutrons. Não tem nenhuma bolinha aqui nesse ponto. Aqui só tem a linha imaginária. Então, na alternativa D, vemos entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Então, o professor meio vesgo tinha visto aqui entre 60 e 75. De fato, eu vou ser sincero com você. Eu tinha visto aqui um pontinho no 60. Mas, se você olhar bem, o primeiro pontinho é a bolinha aqui acima dos 60. Seria uns 62. E eu vejo aqui uns 75. Mas, olhando agora com um olhar mais crítico, está um pouco abaixo mesmo. Está no 64. Mas, vamos combinar. Eu estou sendo sincero com você. Na hora que eu vi isso, estou resolvendo agora, junto com você. Como se a gente estivesse lá no vestibular. Você também ia ter essa dificuldade. Porém, na hora da resposta, a gente tira esse erro que poderia cometer. Não está cobrando que você tenha essa exatidão na sua vista. Se for meio vesgo, você também acerta esse exercício. E a questão 36 do Enem 2009 também falou de química. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como na praia, né, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila C-O, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta, mais nociva aos seres humanos, mais nociva do que as outras radiações. Veja, um anel aromático com um grupo carbonila ligado nele vai ser um cara muito importante para te proteger do raio solar que te faria mal. Aí, o que ocorre é um fenômeno chamado conjugação, o fenômeno que vai te proteger, tá? Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água. Por que essa propriedade? Porque lembra daquela propaganda? Tal, não sai na água? Porque se sair na água, o que te interessa? Ficar peladão lá, debaixo do sol? Isso interessa para pouca gente. O que interessa para o cara é passar um protetor e sair ali na piscina, na praia, né? Então tem que ser um produto apolar. Lembrando você, na química, substâncias polares gostam de substâncias polares. Apolares gostam de apolares. Então,
Polar gosta de polar, apolar gosta de apolar. Semelhante dissolve semelhante. Quem é polar dissolve quem é polar, quem é apolar dissolve quem é apolar. E aí você deve sempre se lembrar que os lipídios, as gorduras, são apolares e que a água, tão conhecida água, é polar. E aí você deve se lembrar por que água não se mistura com óleo. Tá bem? A água não gosta de óleo, porque óleo é apolar e a água é polar. A água gosta, olha a brincadeirinha aí, hein? A água gosta de cama elástica. Por quê? Porque a água gosta de polar. O que impede sua rápida remoção quando em contato com a água? De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Analisando todas elas, vemos anel aromático e grupo carbonila, C-O. O grupo carbonila é carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Tá? Nós vemos nessa molécula as duas coisas que nos interessam. Nós vemos aqui na letra B, que parece um F, mas é B. Nós vemos aqui apenas o grupo carbonila, não vemos anel aromático. Isso não é um anel aromático. Tá? Isso sim é um anel aromático, mas aqui não vemos o grupo carbonila. Alternativa B e C já estão eliminadas. Tá? Alternativa D, anel aromático e grupo carbonila, olha ele aqui. Ah, mas tem um O aqui e tal, não tem problema. Carbonila, o que a gente chama de carbonila é carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. Aqui também carbonila e anel aromático. Bom, então a gente só eliminou pelo fato de ter, né, pela exigência de anel aromático e carbonila, só eliminamos B e C. Agora, analisando as outras, a gente deve procurar o quê? Uma parte apolar. Veja, nós temos que eliminar um cantinho polar, porque a água gosta de polar. E aí a gente já elimina lá em cima, a letra A. Isso é muito polar, isso aqui é o grupo carboxila que forma os ácidos carboxílicos, e ácido é sempre polar, ok? Ok? Muito bem? Ácido, a água, quando vê um ácido, para ela está vendo uma cama elástica, tá? Olha só, vai descendo. Já eliminamos A, B e C. Está pronto? Agora você está pronto para chutar entre a D e a E, mas você não fará isso. Por que então nós vamos escolher a letra E? Porque ela tem uma ligação simples, uma dupla. Uma simples. Veja, quando isso ocorre nas ligações entre átomos de carbono, nós estamos aqui tendo a possibilidade do fenômeno da conjugação, que foi citado no texto um pouco mais escondido que as outras características. Quando ele fala da definição de conjugação, é que você encontra a resposta deste exercício. A possibilidade de conjugação apenas na letra E. Por isso a E é a correta. Questão 40. Na manipulação na escala nanométrica, nanômetro, tá? Escala bem pequenininha. Os átomos revelam características peculiares, diferente do que a gente vê quando a gente faz medidas das substâncias em escalas maiores. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais, né, que vão ter propriedades então diferentes. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, porque, veja, depois que você analisa cada uma das alternativas, repare na letra D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Então, quando você está lidando com partículas nanoscópicas, tá? São muito pequenas, então você tem que tomar um cuidado. Então, é aqui que está a resposta, né?
É nessa visão que a ciência tem que começar a melhorar, porque até hoje ainda é um pouco falho, né? A gente vê nas farmácias. Você tem que começar a melhorar essa questão. Não é porque a gente não sabe que faz mal que a gente vai agir. Vamos começar a pensar o que eu tenho certeza que não faz mal e do que eu não tenho certeza se faz ou não mal. Então vamos tomar cuidado. É essa a ideia que esse exercício traz e a resposta é a letra D. Na 43, fala assim: nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado. Tá? Liberação de CO2 durante a queima de combustíveis, entre outros gases que causam o efeito estufa, você sabe disso. CO2, tá? Não é sempre poluente, não pode ser considerado assim, sempre poluente, porque ele faz parte da atmosfera em todos os cantos do globo. Ele é poluente quando está em excesso, né? Cerca de 1% do ar é CO2 em qualquer lugar. Então o quadro vai trazer para nós aqui entalpias de combustão, ou seja, o calor liberado quando você queima 1 mol do composto. Veja, metano, butano e octano. Tendo mais carbono, você tem mais ligações e na quebra das ligações é que libera energia. Então, você vai liberar mais energia conforme o número de carbonos. Veja só, à medida que aumenta a consciência dos impactos, a gente vai buscando outras formas de energia, né? Nesse sentido, considerando-se o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, o gás liquefeito de petróleo e da gasolina, então, a partir dos dados fornecidos é possível concluir que do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente dos combustíveis será, veja só, voltando aqui. Então, aqui você libera 890 para cada molécula de CH4 que você queimar. Cada molécula que você queima, cada carbono vira um CO2. Então aqui esse valor dividido por mol de CO2 produzido. Esse outro valor você vai dividir por 4 mols de CO2 produzido. E o terceiro valor você vai dividir por 8 mols de CO2 produzido. E é aí que você chega na sua resposta. Então a alternativa A, o metano é o melhor aqui. Ele libera mais energia para cada mol de CO2 liberado. Então já que é para liberar CO2, vamos aproveitar melhor. Vamos pegar um cara que por cada molécula liberada, ele nos forneça mais energia. E esse cara é o metano. Ponto de vista da quantidade de calor por mol, com quem que a gente fica? Na ordem crescente. Octano, depois butano, depois metano. Metano é o melhor. Tá? Então veja só. Metano é o principal componente do gás natural. Então a resposta tem que terminar com gás natural. Gasolina o principal componente da gasolina é o octano. Repare que o octano é o mais fraco. E o butano é o principal componente do gás de cozinha. E o gás de cozinha é o gás liquefeito de petróleo, GLP. Então a alternativa A é a resposta correta.